Olá, sou Daniela André e começa agora o P20 em Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos recebendo em nosso estúdio a presidente da UIP, a União Interparlamentar, Tulia Exon. Bem-vinda, presidente. Obrigada. A União Interparlamentar é a organização que promove o intercâmbio entre os parlamentos internacionais em todo o globo. Qual a importância dessa aproximação? Primeiramente, a importância está no fato de que ela cria uma plataforma para todos os parlamentos do mundo se encontrarem. E quando nos encontramos, podemos compartilhar diferentes ideias sobre como podemos fazer o trabalho parlamentar, como fazemos a fiscalização das atividades do governo, e compartilhar essas experiências faz essa instituição ser muito forte, porque as pessoas têm essa liberdade para compartilhar o que sabem. Mas, ao mesmo tempo, também podemos ver como estamos uns aos outros. Se estamos bem, e se não estivermos, nos damos conselhos para como melhorar. Mas também gostamos do uso do diálogo. Então, se eu fosse dar um exemplo da importância dessa instituição, porque nos orgulhamos de ser uma instituição que trata todo mundo igualmente e dá a plataforma para cada um se expressar livremente. Então, também temos a oportunidade para discutir certas situações que acontecem no mundo. Então, agora, esse ano, nós estamos discutindo sobre paz e segurança. Então, tivemos a chance de aconselhar uns aos outros como parlamentares de nossos respectivos países. Como podemos trabalhar melhor como parlamento para garantir que o mundo é um lugar melhor para todos. Porque são os parlamentos que aconselham os governos. São os parlamentos que supervisionam os governos. Então, eu diria que a importância dessa instituição chega a todas as esferas. Eu só dei um exemplo de como tentamos garantir que façamos uma boa contribuição ao mundo. Presidente, e o P20? Qual a importância do P20 para o intercâmbio entre os parlamentos dos países do G20? O P20 é muito importante, porque é a dimensão parlamentar dos países do G20. Então, essa sendo uma dimensão parlamentar, significa que quando decisões são feitas pela cúpula, pelos chefes de Estado do G20, os parlamentos acompanham juntos, e não de forma isolada em países diferentes. Então, eu acho que o fato de agora o P20 estar comemorando 10 anos é muito importante para se avaliar. E eu acho que, considerando os 10 anos e antes, quando não existia, é importante não deixar os problemas que estão sendo discutidos no P20. No fim das contas, chegaram ao P20. Por quê? Porque aqui são os presidentes das câmaras que se encontram, os líderes das assembleias de diferentes países. Então, quando se encontram, eles conseguem novamente trocar ideias. E por ser um bloco poderoso, por causa da economia desses países que formam o G20, mas também a população, quase 3/4 da população do mundo está em países do G20. Então, em uma reunião do P20, todas as equipes que vêm informam o que o G20 deveria considerar ou deveria se concentrar. Por exemplo, este P20, onde estamos nos reunindo aqui em Brasília, no Brasil, estamos debatendo como fazer o mundo um lugar melhor e mais justo para todos. E você entenderia por causa da força que o G20 possui. O fato da dimensão parlamentar discutir sobre como fazer um mundo justo, mas ao mesmo tempo pensando no desenvolvimento sustentável para todos, você vê que é um grupo influente. Então, o P20 eu vejo como conselheiros para os governos, porque são líderes dos parlamentos. E o parlamento aconselha o governo. Então, acredito que quando o G20 se reunir, eles vão poder conversar sobre as questões vindas do P20, porque são quem aconselham os governos. Quando os chefes de Estado se reunirem, eles já vão saber o que os seus parlamentos acham. E não só os presidentes dos parlamentos, porque os presidentes falam à vontade do povo, são representantes do povo. Então, o governo os escutam. E eu acredito que o P20, como dimensão parlamentar do G20, faz uma grande contribuição às decisões tomadas no G20 pelos chefes de Estado.
Presidente, e qual é o papel do legislativo de cada país no combate desses problemas que são globais? Bem, eu diria que os países do G20 possuem muita influência no mundo em geral. Mas essa influência, parte dela é bilateral. E eu gostaria de elogiar o bom trabalho que tem sido feito até agora por diferentes países. Se eu for mencionar algum dos países, talvez não seja uma boa ideia, mas eu diria que até a influência do Brasil em alguns dos países, não negativa, positiva, quando funciona com esses países, funciona com um entendimento de respeito mútuo. Você respeita as diferenças, as diversidades que existem entre esses dois países e, ao mesmo tempo, você olha as sinergias de onde podem trabalhar juntos em diferentes áreas, seja de investimentos em diferentes áreas, seja na agricultura, infraestrutura e desenvolvimento, aconselhando uns aos outros. Então, eu mencionei o Brasil porque estamos no Brasil agora, mas eu entendo que alguns países que são do G20, porque eu sou da Tanzânia, que fica no leste da África. Então, nós trabalhamos com diferentes países do G20 em diferentes níveis. Alguns dos países vêm com investidores, alguns querem acompanhar certas questões. Alguns estão mais interessados nos direitos humanos. Alguns estão interessados em boa governança. Alguns estão interessados em todo tipo de questão. Então, se você vê a contribuição de cada país, as contribuições geralmente são feitas de forma bilateral. Então, depende das políticas de um país em particular e no que eles estão focando. Mas o que é mais importante é o fato que a maioria, eu não diria todos, mas a maioria dos países do G20 trabalha com outros países bilateralmente de forma que respeita esses países, mas também entende a diversidade. Então, eles abraçam isso pelo desenvolvimento do povo. Presidente, a senhora mencionou no seu discurso de abertura, da abertura do P20, a necessidade de uma vontade política forte e coordenada. Quais são as principais barreiras que os parlamentos enfrentam hoje para traduzir essa vontade em ações práticas? E como a UIP apoia os legisladores nesse processo? É muito importante ter vontade política em tudo o que se faz, mesmo as questões que estamos discutindo atualmente. Eu falei sobre um mundo justo, mas também um planeta sustentável, um mundo sustentável, um desenvolvimento sustentável. Tudo isso depende de vontade política. E uma das questões destacadas em toda a conferência é o fato de que queremos ver todas as vozes das pessoas representadas no parlamento. Porque esse é o parlamento a que me refiro, porque você representa o povo. Então queremos, ou melhor, precisamos de vontade política para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. E como fazemos isso? Nós estamos discutindo no contexto da representação dos grupos que temos na sociedade. E nesse caso em particular, nós falamos sobre mulheres e falamos sobre igualdade de gênero. Então estávamos falando sobre vontade política nesse contexto. Nós queremos ajudar, como a UIP, e apoiar diferentes países a olhar as circunstâncias nacionais e ver qual a melhor forma de incluir as vozes de todas as comunidades que estão em seus respectivos países. Em alguns lugares são as mulheres, em outros são grupos tribais, em outros podem ser castas, em outros podem ser povos indígenas. Então, depende de cada sociedade naquele país em particular. O que a UIP faz é que nos faz olhar para essas diversidades em países em particular. Então, ajudamos na construção de capacidade. Entrar em contato com os líderes desses países, falar com eles como outros países se saíram melhor em áreas em particular, e então ver se podem pegar algo emprestado um do outro. Mesmo a minha presença aqui no P20, que nós da UIP ficamos muito gratos, porque o P20 nos vê como parceiros e agradecemos por isso. Então, isso também me dá uma oportunidade de falar o que a UIP significa.
Então isso me dá a chance de falar com pessoas diferentes e poder dizer a eles o que acontece em outros lugares, porque fazemos muitas pesquisas. Às vezes preparamos kits de ferramentas para esses países usarem, mas às vezes precisamos entrar em contato, estar lá, falar com eles e, às vezes, mandamos especialistas para fazer treinamentos. Em outros países, dependendo do que é o problema, por exemplo, porque falamos sobre mulheres, e se o número de mulheres no parlamento estiver baixo, por exemplo, aqui no Brasil não é muito baixo, mas é baixo o suficiente. Está em mais ou menos 20%. Mas outros países alcançaram a paridade de gênero. Outros países ainda estão com dificuldades, enquanto outros fizeram mais do que só a paridade de gênero. Então, quando falamos sobre vontade política, nós falamos sobre líderes que estão no poder, prontos para abraçar as mudanças, prontos para abraçar novas ideias, prontos para se comprometer a implementar o que defendemos. Então, a UIP geralmente trabalha com os parlamentos em questões de compartilhar as experiências que reunimos ao longo do mundo, mas também compartilhar as ferramentas que desenvolvemos, compartilhar publicações. Temos muitas publicações em diferentes áreas, seja sobre boa governança, sobre diplomacia parlamentar, sobre diálogo, sobre representação feminina, sobre engajamento com a juventude. De tudo. Nós trabalhamos junto dos parlamentos nesse contexto. Presidente, a senhora mencionou a equidade de gênero. Essa edição do P20 trouxe uma inovação com a realização antecipada de uma reunião prévia das mulheres parlamentares, o P20 Mulheres. Como que esse encontro específico influenciou o tratamento desses temas ligados à desigualdade de gênero na cúpula do P20 que está sendo realizada agora? Eu acho que é um esforço muito louvável, porque mesmo agora, o primeiro dia foi dedicado à discussão das questões femininas. E como isso aconteceu? Porque o P20 percebeu que precisamos ter um dia específico para discutir sobre questões femininas. Então é um esforço louvável, uma inovação louvável. E eu dou apoio, não só porque eu também sou mulher, mas eu apoio como líder da instituição que, você sabe, que reúne parlamentares do mundo todo. E eu gostaria de ver todos os grupos sendo representados. Então, este foi muito interessante, porque não foram só mulheres que compareceram ao primeiro dia quando discutimos sobre questões femininas. Também tivemos homens falando. Eles também tiveram espaço. Compartilharam as experiências deles. Compartilharam também suas frustrações. Eles também compartilharam o que seus países pretendem fazer, o que já fizeram. Então, isso criou uma plataforma para países que estão se saindo melhor, para compartilharem suas experiências e como outros países podem aprender. Ao mesmo tempo, os que estavam compartilhando suas frustrações agora poderiam aprender com outros países que estão se saindo melhor. Como eles podem voltar agora para seus países, legislar, fazer políticas que favoreçam a representação das mulheres em questão de números. Mas também discutimos sobre o fato de que não estamos falando só sobre números. Queremos ver a diferença que isso faz no parlamento. Então não é questão de dizer que estamos igualados no parlamento e pronto. Queremos ver parlamentos que tenham a equidade de gêneros, mas também outros grupos da sociedade. Eu falei sobre a juventude e eu gostaria de elogiar especificamente a Câmara dos Deputados e também o Senado do Brasil. Vocês possuem um grande número de rostos jovens. E em outros lugares não é fácil. Então, quando discutimos no primeiro dia, que foi dedicado a questões de gênero, foi interessante, como eu falei, ver homens expressando a sua prontidão, seu comprometimento. Então, voltamos novamente ao que nos perguntamos no início, sobre vontade política. Se você vê os parlamentares discursando, expressando como estão prontos para mudar o que está acontecendo nos seus países, para que mulheres também tenham voz nesses parlamentos, é algo bom. Então, eu gostaria de aplaudir essa inovação e acho que no futuro vai ser mais robusto. Foi robusto desta vez. Os tópicos diferentes foram debatidos. Não foi só um aumento de número de mulheres no parlamento, mas também os desafios que passam. Falamos da questão sobre insegurança alimentar e o fato que mulheres sofrem mais insegurança alimentar do que os homens.
Então, debatemos diferentes problemas. Debatemos sobre educação, sobre empregabilidade, tudo no contexto da equidade de gênero. Então, eu acho que foi uma plataforma muito boa. Então, essa inovação é um esforço louvável. Presidente, a redução da pobreza e desigualdade, que é uma das coisas que a senhora mencionou, e é um dos temas dessa edição. Quais devem ser as prioridades para os parlamentos para o enfrentamento da desigualdade? Sim, porque a prioridade seria garantir que não só façamos reuniões como essa, mas falemos sobre como podemos ser bons e depois não agir. Eu mencionei isso quando falei com o parlamento ontem também. Temos que agir, e essa ação é feita pelos parlamentares. Por isso o P20 é tão importante. Como? Porque fazemos políticas, nós legislamos, nós aprovamos orçamentos, que são implementados pelos governos. Então é nossa responsabilidade, literalmente. Quando falamos sobre redução da pobreza, quando falamos sobre segurança alimentar, nós precisamos garantir que os orçamentos estejam alinhados com tudo isso. E eu gostaria de mencionar especificamente o fato de que estamos atrasados na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos e cada país deveria alcançar. Você sabe, os níveis que esperamos até 2030. Mas não estamos fazendo um bom avanço. E acho que um dos motivos é que, como parlamentos, nós provavelmente não cumprimos nossos papéis efetivamente. No sentido de que precisamos legislar algumas dessas mudanças. Nós temos que fazer políticas para essas mudanças acontecerem. Nós temos que garantir que a pobreza seja reduzida no nosso país. Como fazemos isso? Além de legislar, além de ter boas políticas, precisamos garantir que os orçamentos que aprovamos para o governo incluam esses programas que vão garantir que as pessoas passem de um nível para outro. Mas se fizermos tudo como sempre, então não é fazer bom uso do nosso parlamento. Parlamentos possuem muito poder, porque aconselhamos os governos, mas também os fiscalizamos. Então é nossa responsabilidade, enquanto parlamentares, priorizar essas três coisas: políticas, leis e orçamentos. Presidente, e o que a gente pode esperar de conclusões desse encontro do P20? Eu acho muito promissor. Até agora preparamos. Eu vi o rascunho e acredito que, durante o dia de hoje, vamos ter mais tópicos aparecendo. Mas a impressão que tive é que estamos progredindo. Estamos progredindo em questão dos compromissos sendo feitos. E acredito que nas reuniões futuras, uma das questões na qual acredito que vamos entrar em acordo é o fato de que os problemas que discutimos nessa 10ª edição, quando tivermos a 11ª edição, deveríamos avaliar o que aconteceu aqui, o que acordamos aqui e quão longe os países do P20 e do G20 chegaram. Então, a impressão que tenho é que a questão da redução da pobreza, a questão de criar um mundo justo, uma sociedade justa, comunidades justas, mas também a questão do desenvolvimento sustentável, o que vamos entrar em acordo, eu acredito que vai ajudar a propulsionar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde temos todas as questões que debatemos aqui. Temos a questão da redução da pobreza, a questão da segurança alimentar, a questão da igualdade de gênero, a questão de boa governança, tudo está aí. Então, o que eu fico esperando é, claro, a sessão final hoje, mas o acordo que vamos ter hoje é o fato de que todos vamos continuar acompanhando o que fizemos em nossos respectivos países, em se tratando do acordo ao qual vamos chegar hoje. E o acordo que vamos chegar hoje vai sair no documento da reunião. Então, acredito que o documento, quando nos reunirmos no próximo P20, devemos poder avaliar como nos saímos ao longo do ano. Presidente, para concluirmos, que mensagem a senhora gostaria de deixar para os parlamentares ao redor do mundo e para o público que está nos acompanhando, para os nossos telespectadores e espectadores, sobre os próximos passos para termos um futuro sustentável e inclusivo? A mensagem que eu gostaria de deixar é literalmente que essas questões que temos falado são possíveis, elas podem ser realizadas.
Não são fantasias, elas vivem conosco nas comunidades. E nós precisamos ser parte dessa mudança que queremos ver. Então, cada um de nós, como líderes políticos, porque você perguntou especificamente sobre parlamentares e parlamentos. Como líderes políticos, nós representamos o povo. Então, vamos levar a vontade do povo até os parlamentos, onde nós falamos por eles. Nós falamos representando eles, nós falamos como parte deles. Então, quando fazemos isso, eu creio que a mudança que queremos que aconteça precisa começar com nossos esforços. Vamos dar tudo de nós, e acredito que seja possível. Pode ser feito. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Thank you, President. De nada. Obrigada. Nós conversamos com a presidente da União Interparlamentar, Tulia Exon. Este programa está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais do YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.